Flórida voltou a intimar o ministro Alexandre de Moraes num processo por censura movido pela Trump Media e também pela plataforma Rumble. As empresas pedem que as decisões de Moraes não tenham efeito em território americano. Segundo a acusação, o ministro do Supremo viola a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao bloquear conteúdo nas redes sociais, afetando até usuários americanos. A nova intimação foi emitida na segunda-feira, 7 de julho. O ministro tem 21 dias para se manifestar ou então pedir o arquivamento do caso. Se não houver resposta, a corte pode emitir uma sentença à revelia. Entre os alvos das ordens de Moraes está o jornalista Alan dos Santos, que teve contas bloqueadas tanto no Brasil quanto fora do país. Em fevereiro, a plataforma Rumble foi suspensa no Brasil por ordem de Moraes, depois de se recusar a remover perfis, interromper pagamentos e nomear um representante legal no país. A empresa voltou ao ar, mas foi novamente bloqueada por descumprimento das exigências. Agora, as empresas pedem que a Justiça dos Estados Unidos declare as decisões de Moraes sem validade no país, por considerarem as medidas uma violação à liberdade de expressão. Hoje, a Advocacia Geral da União emitiu um comunicado confirmando a preparação de um recurso em nome da República Federativa do Brasil para rebater eventual medida cautelar da Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Cauti, começamos por você. Vários aspectos aqui dessa notícia que inundou o noticiário desde hoje cedo. A Justiça da Flórida, então, mandou intimar o ministro Moraes mais uma vez, de novo. E dessa vez, se o ministro Moraes não se manifestar dentro do prazo, que tem ali até 21 dias, pode ser julgado à revelia, e aí pode ser condenado, pode ser multado, enfim, o que pode acontecer com o ministro nessa ação que tramita na Justiça da Flórida, Cauti? Com certeza nada de bom, né, para o ministro, civilmente ou criminalmente. Bom, salientando um ponto, esta ação na Flórida foi movida pelo Rumble e pela Trump Organization, pela Trump Media, que é uma empresa da família do presidente dos Estados Unidos. Não é o primeiro que passa na rua. É algo que diretamente é ligado ao presidente dos Estados Unidos. Então, primeiro ponto, imagina se o Alexandre de Moraes for condenado. Vocês acham que isso não vai depois ser, essa sentença, utilizada eventualmente como base jurídica também, parte da base legal, para aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Porque é óbvio que temos uma sentença em território americano, uma decisão judicial em território americano que comprova que no Brasil há uma clara violação da liberdade de expressão da primeira emenda da Constituição americana. É óbvio que isso vai ter consequências não só jurídicas, mas também políticas. Então, esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Vamos supor que ele seja condenado só a pagar uma multa, a questões civis. Vão penhorar, eventualmente, bens em território americano ou fora dele também. Então, com certeza, saberemos se há patrimônio nos Estados Unidos, quais são os ativos lá fora e aqui também. E os bancos brasileiros vão se recusar, eventualmente, a aplicar uma decisão da justiça americana, eles que têm também atividades em território americano? Eles vão fazer o quê? Vão criar um problema para eles nos Estados Unidos ou vão criar um problema para eles no Brasil, se aplicarem ou não a essa decisão judicial por aqui? Porque, obviamente, isso vai acontecer, isso chegaremos a esse ponto. E, pior de tudo, vamos supor que o juiz, se a defesa não for adequada, se ele considerar a gravidade da situação, condenar a uma restrição da liberdade. O que vai acontecer? Os americanos vão pedir a extradição aqui no Brasil. E o governo brasileiro vai dar ou não vai dar? E se não der, qual será a crise diplomática que isso vai acarretar? Então, assim, são várias questões. Claro, não temos a bola de cristal, mas com certeza alguma consequência vai acontecer. Porque de achar que isso vai passar impune e que o juiz da Flórida vai achar que censurar o Rumble, entre outras coisas, por parte do Supremo, por parte do ministro, é legal, isso não vai acontecer. É impossível achar a legalidade no comportamento censor do ministro Alexandre de Moraes, seja na base da lei americana que da lei brasileira. E isso vai, sim, ter consequências jurídicas e políticas. Ele foi intimado, né? Isso. Agora é isso. E eu li um texto do André Marcília. Ele diz que se você não comparece se não comparecer ao local marcado pela intimação, ele estará concordando com
às alegações de quem processa. É isso? Ele vai levar uma multa em dólar de bom tamanho. E aí vai ser condenado. É isso. Ó, o Silvio levantou a mão, se eu passar para a Ana. Quer esclarecer, Silvio? Não, Augusto, só talvez um ponto. A Advocacia Geral da União, e há sim prerrogativa constitucional para isso, neste caso, há de fato amparo em lei, pode defendê-lo, vai defender um integrante do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, pelo menos segundo informações divulgadas hoje. Então, pelo que consta, tudo indica que ele vai apresentar uma defesa ou um pedido de arquivamento, Augusto. Não, ou seja, não será julgado a revelia, que seria o não comparecimento ou o dar de ombros, conforme aconteceu na primeira tentativa de intimação. Só esclarecendo, estou recorrendo aqui à página do André Marcília, advogado e professor que nos visita sempre às sextas-feiras. Augusto, a gente falou do prazo de 21 dias, mas esse prazo ainda não está sendo contado, ele só vai se iniciar a hora que o ministro for citado. Aí ele vai ter esses 21 dias para se manifestar. E aí, segundo o Marcílio, o mais provável é que a AGU, Advocacia Geral da União, apresente uma defesa em nome do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse prazo ainda de 21 dias não começou a correr até o momento, que eu ia passar para a Ana. Mas tem uma informação, Paula. Diga. A AGU contratou uma empresa de advocacia, um escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos. Não é a AGU que está diretamente defendendo. Eles contrataram advogados aqui. Quem está pagando essa conta, ninguém sabe. E é esse escritório de advogados aqui nos Estados Unidos que vai representar o ministro Alexandre de Moraes, porque essa ação está sendo contra o CPF do ministro Alexandre de Moraes, não contra o ministro Alexandre de Moraes como membro de uma instituição brasileira, de corpo diplomático, o que quer que seja, parte do governo brasileiro. Mas o CPF, o cidadão Alexandre de Moraes, por desrespeitar acordos internacionais assinados entre Brasil e Estados Unidos. Esse é o ponto que eu queria jogar para vocês aí. Não é a AGU, mas agora quem está pagando esse escritório, ninguém sabe. Olha, só pegando esse gancho, você falou por desrespeitar acordos internacionais, né? Por isso, o CPF do ministro Alexandre de Moraes estaria sendo processado pela Justiça da Flórida. E eu vi, inclusive, uma publicação sua na Rede X mais cedo, porque tem uma parte da imprensa querendo trazer aquela narrativa de que os Estados Unidos estariam querendo interferir na justiça brasileira. Eu acho importante a gente esclarecer que, na verdade, essa ação tem como objetivo, né, ações do ministro Moraes que desrespeitam a legislação americana, dos Estados Unidos. Contra cidadãos ou residentes americanos em solo americano. Isso é muito importante, Paula, porque hoje eu estava assistindo a CNN Brasil e foi o post que você provavelmente viu que eu coloquei nas redes sociais, porque a narrativa oficial, agora querendo distorcer e tentar aliviar para o ministro Alexandre de Moraes, é que há uma invasão dos americanos ou da justiça americana na soberania brasileira, nos caminhos da justiça no Brasil. Não tem absolutamente nada a ver. Essa ação da Rumble e da Trump Media, e por que a Trump Media? Porque as empresas de mídia do Donald Trump usam os sistemas da Rumble para operar os seus sistemas em plataformas digitais. Por isso que a ação é conjunta. Agora, a falácia é tão grande porque se você pega a ação para ler, você vê apenas o que está escrito ali no sentido de Alexandre de Moraes. Ele desrespeitou o processo legal, ou seja, cartas rogatórias, o que quer que seja, para intimar cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos. Ele que demandou, inclusive, informações sigilosas e pessoais desses usuários em solo americano, e isso estaria violando, claro, está violando a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos.
Aí, Paula, é importante. Mas o Alexandre de Moraes só pediu para que esses perfis fossem derrubados no Brasil. Falso. Vamos pegar, então, a internet que não apaga nada. Tá aí a primeira manchete do Globo. Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter a nível internacional. 30/7/2020. Depois, Correio Brasiliense. Moraes determina bloqueio global de contas de bolsonaristas no Twitter. CNN, Brasil, que hoje estava dando a informação errada. Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. Portanto, é uma mentira de que Alexandre de Moraes estava se referindo ao Brasil. Ele ordenou que contas de brasileiros fossem derrubadas, bloqueadas, desmonetizadas em solo americano. E essa ação é exatamente por isso. Quer fazer uma observação, Augusto, antes da sequência? Quero. Ele quer muito, ele diz que tem muita gente para multar, muita gente para prender. Não precisa prender, não, mas agora precisa matricular num curso de português o autor da manchete, né? Esse a nível internacional é de matar, né? É de matar, não tem nada disso. Põe entre todo mundo, no mundo inteiro, outros países. Agora, a nível internacional, ele aprendeu na redação. Não escapou aos a olhos redação afiados de inteira. Augusto Nunes. A primeira página, ela passa pela cúpula da redação. Deveria, né? Pois é. Globo. O Globo. Vê lá no expediente quem é que fez, pronto. Manda para o Departamento de Recursos Humanos. Bom, agora a gente traz a repercussão da declaração do presidente americano, a manifestação de apoio de Donald Trump ao ex-presidente